Vamos fofocar sobre os livros que eu li em maio? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje em mais um vídeo. E hoje é aquele vídeo das leituras que eu fiz no mês, então eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de maio. Vou comentar brevemente sobre as sinopses deles, o que eu achei, o que eu não achei e as notas que eu dei para cada um. Eu acho que vocês mais ou menos sabem o que eu li em maio, porque eu andei comentando sobre esses livros, algumas resenhas já saíram por aqui, mas eu sei que nem todos vocês conseguem assistir a todos os vídeos que saem, né? Alguns de vocês assistem mais esses vídeos de compilados, então cá está todos eles, né? Reunidinhos em um único vídeo para facilitar. Então bora lá, vamos falar das minhas leituras do mês. Eu li 6 livros em maio, sendo que 5 deles foram livros físicos e um deles foi em e-book. O primeiro livro que eu li em maio, vocês já sabem, já saiu resenha aqui no canal, foi um livro que me deixou muito confusa, que foi o Bunny, da Mona Wad. Esse livro aqui eu dei 4 estrelas para ele, mas isso não foi imediato, viu? Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei um tempão confusa, um tempão pensando nele, eu não sabia que nota eu ia dar para esse livro. Fiquei pensando, conversei com a Paty, que leu o livro junto comigo, a gente fez uma leitura conjunta, e eu deixei esse livro meio que de molho por vários dias até eu decidir o que eu tinha achado ou não dele. Depois eu gravei uma resenha onde eu contei lá uma teoria que eu bolei em relação a esse livro. Ele fala sobre a Samantha Mack, que é uma estudante universitária, porque ela está num curso de escrita criativa numa universidade de artes. E lá ela vai conhecer as Bunnies, que são 4 mulheres que são super esquisitas dentro da ótica da Samantha. E esse é um livro que ele entra numa questão quase surreal, ele é descrito como um horror em alguns momentos, porque ela vai entrar para esse grupinho das Bunnies e depois que ela entrar nesse grupo, coisas muito esquisitas vão começar a acontecer e a gente simplesmente não sabe o que é real e o que não é real. O que a Samantha está te falando realmente está acontecendo ou é tudo ilusão da cabeça dela? E eu pensei tanto nesse livro que eu resolvi dar uma nota 4 para ele, porque se um livro me faz questionar tanto, é porque ele foi interessante em algum nível realmente, e é um livro que eu ainda penso nele de vez em quando, e eu sei que muita coisa ainda vai acontecer, muita gente ainda vai ler, vai ter opiniões divergentes sobre essa história, e eu estou super apta a escutar vocês. Então se vocês lerem Bunny e tiverem qualquer tipo de teoria sobre ele, comentem lá no meu vídeo sobre o livro. Também li o último livro da Lisa Gardner, publicado aqui no Brasil, que é o Antes de Desaparecer. Esse aqui também eu fiz resenha, mas eu não sei se eu já soltei ela. Mas ele é um livro, ele é o primeiro suspense da Frank, que é uma mulher civil, que ela procura pessoas desaparecidas. Pois é, eu não sabia, mas esse é o tema central do livro. Existe todo um grupo, existem grupos espalhados pelo mundo inteiro de pessoas civis que dedicam a própria vida a encontrar pessoas desaparecidas depois que todo mundo já desistiu ou que as evidências não levaram a nada. Que é o caso dessa protagonista. Ela viaja pelos Estados Unidos atrás de casos de desaparecimento que ninguém teve mais nenhuma notícia ou pista e ela tenta desvendar esses mistérios. E ela consegue, viu? Então, nesse caso aqui, ela se muda para Boston atrás do desaparecimento de uma menina chamada Angelique. E ela vai começar a investigar o bairro da Angelique, a vida dela, a família dela, para tentar descobrir aonde está essa menina. Gostei desse livro, eu dei para ele 3 estrelas e meia, eu achei uma leitura super fácil, cativante. Eu só achei em alguns momentos que a narrativa em si, a história ali do desaparecimento é um pouquinho morna. Eu esperava um pouco mais de energia, sabe? Mas eu também entendi que a autora quis que o livro fosse assim, porque é uma investigação realmente como se fosse uma coisa real, sabe? Ela investiga ali as coisinhas um pouquinho por pouquinho, pistas pequenas, coisas que às vezes não dão em nada. Então eu entendi. Finalizo então com essa nota de 3,5 pontos e eu espero que o próximo livro seja publicado por aqui, porque eu gostaria muito de acompanhar a protagonista desse livro e as suas próximas aventuras. Se você gosta de suspense sobre pessoas desaparecidas, esse aqui pode ser uma boa opção. Outro suspense mais leve que eu li também em maio, já falei dele por aqui, esse aqui foi uma grata surpresa, eu confesso que eu gostei bastante. Eu tinha lido resenhas e eu achava que eu não ia gostar do livro, e quando eu fui para ele, na verdade me surpreendi positivamente, que é o Em Fogo Lento, da Paula Hawkins. Eu acho, e até comentei isso lá na minha resenha, que
a questão negativa desse livro foi a expectativa que as pessoas criaram, porque a Paula Hawkins é conhecida por seus suspensos psicológicos. E nesse livro, o suspense psicológico não é muito bem aprofundado, ele não é o cerne da questão. Você não tem nenhuma mulher maluca aqui criando altas teorias, viu? O que a gente tem aqui é um suspense mais familiar, com uma boa pitada de drama, que fala de um assassinato de um rapaz chamado Daniel, e logo depois a gente vai acompanhar uma série de personagens que viviam ao redor desse rapaz. E a questão é quem dessas pessoas poderia tê-lo assassinado e qual o motivo. Ele tem uma pegada bem mais puxada ali pro drama mesmo, até para um cozy mystery, e particularmente, não sei se era porque eu estava em busca de uma coisa mais leve, mas para mim funcionou super bem. Então, se você gosta de suspenses que tem uma pitadinha de drama, que não tem violência gráfica, pode ser que você goste desse livro aqui. Tem resenha aqui no canal já, tá? Só dá uma olhadinha. Depois disso, eu li um livro que foi uma total surpresa, porque foi um livro que eu encontrei no sebo numa das minhas últimas visitas e eu resolvi apostar por causa da sinopse. Eu também não conhecia a autora, que é esse livro aqui, ó, A Pluma do Diabo, da Minette Walters. E aqui em cima tá escrito o seguinte, ó, a Rainha Britânica do Suspense. Eles não usam Rainha do Crime, porque Rainha do Crime só pode ser usado para Agatha Christie. Não sei se vocês sabiam disso, mas é uma questão, inclusive, jurídica, viu? E eu fiquei muito curiosa, né, com a Rainha Britânica do Suspense, né, quem seria essa Minette Walters? E eu descobri que ela foi muito famosa ali nos anos 2000, né, hoje em dia não tem mais, eu acho, trabalhos dela sendo publicados por aqui, mas tem 2 livros dela que saíram pela Bertrand Brasil. Esse livro foi uma boa surpresa, gostei dele. Ele fala sobre uma jornalista de guerra, e quando a gente encontra ela no início do livro, ela está trabalhando primeiro em Serra Leoa, e depois ela é enviada para o Iraque, onde ela cobre os conflitos, e nesse caminho dela, ela vai se encontrar com um homem que ela acha ele extremamente perigoso. Ela começa uma investigação sobre ele e ela acha que ele está ligado ao assassinato de algumas mulheres tanto em Serra Leoa quanto no Iraque. Mas ela não tem ainda provas da questão. Ela começa uma investigação e quando ela está no meio dessa investigação, ela é sequestrada e a gente só sabe disso. Ela é libertada 2 dias depois, totalmente muda. Ela não quer falar sobre o assunto, ela só quer fazer as malas dela e voltar para o Reino Unido. Ela volta e ela resolve se mudar para uma casa no interior, longe de todo mundo e todos, e ela não fala sobre o sequestro dela. A gente só sabe que foi uma questão muito traumatizante para ela, algo aconteceu com ela dentro desse cativeiro, mas ela não quer, né, nem contar para o leitor e nem para as pessoas ao seu redor sobre isso. E a gente vai acompanhar diversas fases desse pós-sequestro e esse luto que ela vive, esse trauma que ela passou e como é que ela vai enfrentando esse trauma aos poucos. Como é difícil para alguém, para uma mulher que passou por um trauma igual o que ela passou, reconstruir a própria vida e encarar coisas muito simples novamente. Tipo, andar de carro, abrir a porta da frente, dormir com a luz apagada. Então ele tem esse toque, um pouquinho de drama e tal. E ao mesmo tempo em que ele começa a nos apresentar alguns personagens bem peculiares que vivem nessa cidadezinha para onde ela se mudou. Ela vai fazer uma amiga bem inusitada, que é uma mulher que ninguém gosta ali na comunidade, mas ela é uma pessoa super prestativa, né, com ela. A gente vai descobrir também que existe um certo mistério sobre a dona da casa onde ela mora, a dona anterior, que ela vai contando aos pouquinhos. E esse foi um livro que, confesso pra vocês, eu gostei. Eu achei ele super interessante, diferente. Ele é um mistério bem atrelado a um drama. E ele tem essa coisa de contar essa vida da pequena comunidade, como algumas vezes alguns segredos se escondem nesses lugares. E ele fala muito também sobre as pessoas, como algumas pessoas têm dentro de si uma força muito incrível, que nem sempre todo mundo vê. E ela fala aqui sobre a psicopatia, né? Tanto daquele homem que ela deixou para trás e que talvez tenha sido o sequestrador dela, quanto aquela psicopatia que às vezes está inserida dentro das comunidades e que a gente não percebe. Foi assim, um final bem interessante, gostei do livro, dei nota 3.5 para ele. Eu só não dei mais porque eu acho que em alguns momentos ele se arrastou um pouquinho além do que precisava, sabe? Então eu senti que a narrativa deu uma segurada. Mas, de toda forma, foi um livro que eu curti, eu achei interessante, e se eu encontrar qualquer outro romance dela no sebo, eu vou pegar para conferir. Agora, se ela é realmente a rainha britânica do suspense, não posso dizer, né, porque eu não sei se ela é realmente a mais famosa, mas promete, viu? Gostei bastante. E o outro livro físico que eu li foi esse aqui, ó. Alguns de vocês comentaram comigo, né, que queriam que eu lesse e tal, que foi o Coven, da Harper L. Woods. Esse livro aqui, eu acho que eu comentei com vocês que eu escolhi ele da Faro porque eu tava querendo ler uma coisa mais leve. Eu tava vindo de uma
série de suspenses uma atrás do outro e a minha cabeça estava ficando um pouco pesada, sabe? E aí eu lembro que quando veio a lista de livros da Faro, eu peguei esse e eu peguei um romance de época, que eu ainda não li. E eu pensei, vou dar uma espairecida. E até para testar um gênero um pouco diferente. Esse livro aqui, ele é um romantasy, ou uma romantasia, que é esse novo gênero que criaram agora, que são de romances que misturam o mistério, a fantasia com romance romântico. Eu acho que isso meio que sempre existiu, porque eu lembro de ler fantasias românticas há alguns anos, mas agora parece que recebeu esse nome oficial, então está sendo vendido dessa forma. Esse livro aqui, ele fala dessa mulher chamada Willow, que ela é uma bruxa, e ela foi criada pelo pai dela para se vingar desse coven dos bruxos para o qual ela é enviada depois de adulta. Ela tem 19 anos, eu acho, ou 20. Enfim, é tipo uma escola, uma universidade que eles têm que ir depois de um determinado tempo, porque todos os descendentes de várias famílias de bruxos têm que estar nessa escola, né? Então, se você gosta de livros de bruxos e escolas, já pode conferir esse. E ela vai para essa escola e ela tem essa missão que o pai dela deu para ela, que é de encontrar os ossos de uma antepassada, restaurar a linhagem dela e cometer uma vingança sobre as pessoas que comandam essa escola. E o caminho dela ali vai acabar se cruzando com o reitor dessa escola/universidade, que é uma pessoa que, a princípio, ela odeia, mas ela também vai sentir uma certa atração pra ele. Lembre-se, isso aqui é uma fantasia com um romance. E eu vou falar mais dele provavelmente numa resenha, mas eu gostei muito do início, eu achei ele muito promissor. Assim, o início, a maneira como a personagem se porta, os poderes dela, a questão dela ir para essa tal dessa universidade, eu gostei muito, eu achei super promissor. Depois, no meio do livro, a coisa dá uma bagunçada e a protagonista meio que esquece do que ela tinha ido fazer naquele lugar. E ela só quer saber da parte do romance e da fantasia, né? A parte da fantasia meio que ela esquece e ela só foca ali no tal do romance. E eu senti que a protagonista ficou perdidona. Parecia que o propósito dela ali naquele lugar estava totalmente suplantado pelo desejo que ela sentia pelo tal do reitor, né? E aí passei por todo esse meio que eu não gostei muito, e aí o final é bem legal. Então eu fiquei assim, foi um livro que eu fiquei bem dividida, sabe? Gostei do começo, não gostei do meio e gostei do final. E aí tem aquela questão, eu não sou uma leitora fanática de romantasy, né, de romantasia, então eu também não sou a melhor julgadora de todas do gênero. O que eu posso dizer é se eu gostei ou não da narrativa, da linha narrativa, etc. E a minha opinião a princípio é essa, assim. Eu gostei do início, eu gostei do final, não gostei do meio. Então eu deixei ele ali na nota, eu deixei ele ali no meio, dei 3 estrelas ali pra ele. E fiquei, né? Eu sei que tem uma continuação desse livro que provavelmente vai sair. E a parte do final eu gostei bastante, então talvez eu leia a continuação, mas não tenho certeza ainda. E ele é um livro para maiores de idade, tá? Ele é um mais 18, não é um livro juvenil, ele é uma fantasia adulta, então fiquem ligados em relação a isso. E eu também li um e-book que foi O Mistério no Lago, eu já tenho resenha aqui pra vocês. Curti demais esse suspense. Ele é um suspense doméstico que fala de uma mulher que um dia ela descobre que o marido dela era um assassino em série. Isso muda toda a dinâmica da vida dela e dos 2 filhos pequenos. E ela passa a ser perseguida por esses trolls de internet, mesmo ela sendo inocente. E o livro, ele fala sobre essa fuga dela e nessa pessoa que ela se transformou depois disso. Ela se transformou numa mulher assim que vive com medo, vive fugindo, vive em alerta constante, porque ela sabe que qualquer lugar que ela vá, algum desses trolls de internet vai encontrar ela e vai tentar destruir tanto a vida dela quanto das crianças. Então é uma mulher muito determinada, mas que o tempo inteiro ela tem que estar em ação. E esse é um livro que eu gostei muito dessa narrativa. Adorei o final dessa história. O livro tem um final bem eletrizante. E esse livro tem uma sequência que ainda não saiu aqui no Brasil. Eu espero que saia. Mas, de qualquer forma, se você lê ele em inglês, tanto ele quanto as suas sequências estão disponíveis no Kindle Unlimited. Lá na minha resenha do livro, eu deixei embaixo todos os links, caso você queira dar uma olhadinha, tá? Mas, particularmente, gostei bastante dessa história. Achei um suspense doméstico bem promissor. E eu acho que muita gente pode gostar. Aí eu dei 4 estrelas pra ele. E aí me contem o que vocês leram em maio, se vocês conhecem algum desses livros que eu comentei aqui hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E lembrando que todos os livros que eu comentei aqui estão aqui embaixo, linkados para vocês no box de descrição, caso vocês queiram dar uma olhada em algum dos livros, ler a sinopse ou até conferir os preços deles. Muito obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo. Beijão e a gente se vê no próximo.